nós vamos ministrar a palavra baseada, ou seja, vamos dar instruções para a família. Nós vamos falar nesses 4 domingos, nas 4 reuniões de células, nós vamos falar sobre família. E qual que é o desafio? O desafio é atingir você que já é casado, que tem a sua família, a você refletir sobre a maneira que você tem vivido em família e ver se esse é o modelo que Deus escolheu para você, ou se você precisa melhorar alguma coisa. Pastor, eu sou solteiro. Se você é solteiro, você está no melhor momento para você ouvir sobre família. Por quê? Porque talvez a segunda decisão mais importante que você vai tomar é com quem que você vai construir a sua família. Então, ou seja, é um momento importante para você. Qual que eu atendo inúmeras pessoas, muitos casais de variadas idades. E sabe qual que é uma realidade? É que a maioria de nós entra para o casamento sem fazer a mínima ideia do que você vai enfrentar, do que você vai viver, dos desafios que estão propondo, sem se preparar. Ninguém ensina na escola, como é que faz uma família? Ninguém ensina. E aí a gente tem uma referência dos nossos pais, uma referência do mundo, mas a gente também precisa ter uma referência daquilo que Deus quer fazer, amém? E quando a gente se orienta pelo propósito de Deus, fica muito mais fácil. Vão ser 4 palavras, eu vou ministrar 2, e mais 2 irmãos aí são líderes também, estarão ministrando mais 2. Mas às vezes você vai falar assim: eu queria investir esse mês para estudar sobre família, aperfeiçoar. Eu quero dizer para você que todas as palavras que nós vamos usar, elas vão estar baseadas nesse livro aqui, Luciano Subirá, O Propósito da Família, a importância da visão da família familiar na relação com Deus. Então, se você fala assim: eu gostaria de entender melhor, de compreender melhor, de estudar, avançar nisso, ou seja, você vai ouvir aqui a palavra. E eu creio que Deus vai te abençoar muito, amém? Mas se além disso, você quer dedicar um pouco mais e aprender mais, ele está disponível no Instagram lá também, um preço bem acessível. E tem poucas unidades, não sei quantas, tem poucas. Mas, enfim, o que nós vamos falar nessa noite? Essa noite nós vamos falar sobre a vida espiritual da família. Alguns conceitos a gente começa a repeti-los, sem muitas vezes pensar bem sobre o assunto. E pensar sobre a vida espiritual da família, ou seja, pensar assim: como que eu posso ser mais crente na minha casa, no contexto da minha família, como que eu posso agradar a Deus de uma melhor maneira? É algo que precisa ocupar a nossa mente. Existe uma expressão que é uma expressão abençoadora, mas que muitas vezes a gente tem usado ela de maneira inadequada, ou pelo menos incompleta. Às vezes a gente pega um conceito e começa a repetir, sem pensar de fato e sem refletir sobre o valor desse conceito. E eu quero nessa noite falar sobre de fato a vida espiritual da família. Eu vou ministrar essa semana e na outra vou entrar dentro desse texto. Mas hoje eu quero falar sobre o sacerdócio do lar, que a gente precisa compreender, ou seja, que de fato o sacerdócio no lar é importante. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é corrigir um conceito. E como eu disse, eu creio que ele não seja totalmente errado, mas ele é incompleto. E ele está divulgado no nosso meio. A Bíblia, ela nos ensina que Deus, ele, através do sacrifício da cruz do Calvário, nós celebramos a ceia hoje. Quando o Senhor morreu naquela cruz, ele estava nos comprando. Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, ele diz que Deus nos comprou para nos fazer um reino de reis e sacerdotes. Diga comigo: reis e sacerdotes. E é por isso que o Senhor Jesus tem 2 títulos que nós encontramos na palavra. Primeiro, ele é o Rei dos Reis, amém? Sabe por que ele é o Rei dos Reis? É porque ele nos comprou para sermos reis, para reinar com ele. Mas ele é o Rei dos Reis, ou seja, ele é o nosso rei, ou seja, ele está acima de nós, amém? Outro título que o Senhor também tem é de sumo sacerdote. E o que é o sumo sacerdote? É o sacerdote que está acima de todos os sacerdotes.
ela é muito valiosa, que é o sacerdócio universal. Sabe o que quer dizer isso? É que toda pessoa, diga comigo, toda pessoa nascida de Deus, ele é um sacerdote. Mas pastor, qual é o problema? O problema está na aplicação desse conceito para as nossas famílias. Porque nós chegamos ao ponto de dizer o seguinte, e nós vamos ver isso culturalmente, que de fato, comumente a gente prega e diz que o sacerdote do lar é o pai. Como disse, esse conceito ele não está errado, ele está incompleto. Porque na verdade a nossa visão ela ainda foi afetada. Ou seja, quando a gente, na reforma protestante, eles começaram a trabalhar o conceito do sacerdócio universal, por que fizeram isso? Porque a igreja até então, ela era dividida em dois tipos de pessoas: o clero e os leigos. Quem era o clero? Eram os sacerdotes, eram aqueles que tinham alguma função hierárquica na igreja, ministravam na vida das pessoas, eram os sacerdotes. E os outros? Os outros eram leigos, eram pessoas que estavam ali, eram cristãos, mas estavam só para receber. Com o passar do tempo, o que Deus tem feito? Deus tem restaurado o sacerdócio universal. Hoje nós vivemos num modelo de igreja que enfatiza que de fato todos são sacerdotes. A nossa visão como igreja é o quê? A nossa visão é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Ou seja, isso é uma doutrina que tem na verdade sido trabalhada no nosso meio, ela está amadurecendo. Em muitas igrejas, essa perspectiva do sacerdócio, isso não acontece, do sacerdócio universal, porque existe sempre ou poucas pessoas ministrando, e a maioria são ouvintes. Deus está mudando isso. Deus está mudando isso no nosso meio, porque todos são sacerdotes, todos precisam ministrar, e isso de fato se aplica no conceito da família. A palavra de Deus, ela distingue posições de governo dentro da igreja, ou seja, de liderança, de governo, mas ela não limita uns como sacerdotes e outros como não sacerdotes, ou como pessoas leigas. De fato, no corpo de Cristo, todos precisam funcionar. Nós não somos o corpo de Cristo, amém? Cada um tem a sua função e bem ajustados, nós funcionamos para a edificação da igreja. O que tem acontecido? Na verdade, tem uma dificuldade de compreender a diferença que existe entre governo e sacerdócio. Qual que é o esforço que nós temos feito de fato? É resgatar esse conceito de sacerdócio para as nossas vidas. Entender que de fato, cada um de nós precisamos procurar buscar o Senhor e agradar o Senhor e viver e ministrar na vida das outras pessoas sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, e eu quero começar exatamente por aqui. Eu tenho pouco tempo, então talvez eu não consiga ministrar toda a palavra, mas nas suas células essa semana nós vamos ministrar isso, você vai poder assimilar o conceito como um todo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, diz o seguinte: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vou repetir, 1 Coríntios 11, verso 3. Quero que, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Querido, a ordem de sujeição na Bíblia ela é clara. Ou seja, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, da sua mulher, né? Não da mulher dos outros, é da sua. Não é de toda mulher, é da sua mulher. Ou seja, isso fala de uma posição de
de submissão, de sujeição, ou seja, Deus nos colocou nessa posição. Agora, o que acontece? Por alguma razão que a gente não compreende, a gente começou a enxergar esse texto entendendo que isso se aplicava também ao sacerdócio, que o homem de fato seria também o sacerdote da sua mulher e o sacerdote dos seus filhos, e na verdade só ele. Só que aqui a gente começa a ter um problema. Por quê? Porque se Cristo, pensa bem, se Cristo é o cabeça do homem e seu sacerdote, logo o homem, por ser cabeça da sua mulher, é o sacerdote dela. E aí qual que é o problema que a gente encontra aqui? É que começa a ter um intermediário entre Deus, entre Jesus e a mulher e os filhos. Porque de fato, se de fato acontece dessa maneira, ou seja, Cristo não vai ser o sacerdote da mulher. Se as coisas fossem exatamente assim, então a mulher não exerceria sacerdócio sobre ninguém, só o homem faria isso. E Cristo não seria o sacerdote dela, mas o seu marido. Tem um livro, e esse livro se chama Casamento e Família. Ele foi editado pela Graça Editorial. Nós pensamos em uma parte dele aqui que eu quero citar para você, e que na verdade isso pode abrir os nossos olhos, para a gente entender e perceber que é o seguinte: não é que você foi ensinado errado, o ensino na verdade ele foi incompleto, existe algo mais além do que você aprendeu. Diz assim esse livro: eu percebo que esta possa ser uma revelação ou uma ideia revolucionária para você, mas o marido não é o cabeça espiritual da esposa. Muitas pessoas falam do marido como sendo um sacerdote, como o sumo sacerdote da família, o sacerdote e o sacerdote da casa, e assim por diante. Mas o marido não é o sacerdote da casa. Toda pessoa nascida de novo é sacerdote e rei, independentemente do sexo, raça ou classe. O único cabeça espiritual em qualquer lar é Jesus. Jesus é o cabeça, Ele é o único sumo sacerdote. Nós somos um conjunto de reis e sacerdotes porque somos o corpo de Cristo. De outra forma, você estaria dizendo que Jesus é o sacerdote do homem, mas o homem é o sacerdote da mulher. Isso coloca um ser humano entre as mulheres e Jesus, exatamente como acontecia no Velho Testamento, quando um sacerdote tinha que interceder entre os israelitas e Deus. Jesus é o sumo sacerdote, e cada pessoa nascida de novo também o é. Homem nenhum pode usurpar a autoridade do sacerdote de todos os tempos. Se os homens não precisam de um sacerdote humano sobre eles, tampouco precisam as mulheres. Querido, o que está acontecendo nesse texto? O que de fato o autor nos fala, ele faz uma aplicação sobre o 1 Pedro, que de fato nós somos reis e sacerdotes, e ele nos coloca numa posição diferente, ou seja, nós não estamos quebrando o princípio da sujeição, mas nós estamos abrindo uma porta a mais para que as pessoas possam ser edificadas, porque de fato, ou seja, existe uma diferença entre governo e sacerdócio. Os sacerdotes no lar, na verdade, ou seja, o sumo sacerdote é Jesus Cristo, mas todos, marido, mulher, filhos, podem ser usados por Deus para ministrar na vida uns dos outros. Quantas vezes, quando nós estamos em família, nos reunimos, o próprio Deus não usa a esposa numa palavra de orientação, porque de fato qual que é o papel da esposa? Não é de ser adjuntora, ajudadora, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para ajudar o seu marido nas questões de fé. Quantas vezes eu me pego, às vezes, com as minhas filhas, eu aprendo com elas, porque elas têm 10 e 3 anos, mas elas também são sacerdotes,
são sacerdotes, ou seja, elas também são ministras, elas podem ministrar na minha vida, ou seja, se essa é a vontade de Deus. Mas de fato, ou seja, o que precisamos entender é que Deus, ele destaca o homem a posição do governo do lar. E o governo e sacerdócio nem sempre andaram juntos. Quando nós olhamos para Israel, nós vamos ver que quando Israel pediu um rei, Deus deu. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Mas Saul, ele era o rei. Mas existia uma outra pessoa que exercia um papel fundamental no reino de Israel, e esse era Samuel, que era o sacerdote. Ou seja, havia uma distinção entre as posições, isso no Antigo Testamento. Ou seja, nem sempre essas duas funções elas vão ser exercidas pela mesma pessoa. Mas olha, de fato Deus distingue. Todos nós somos sacerdotes, pais, mães, filhos. Todos nós podemos ser usados por Deus. Todos nós podemos contribuir para que a nossa família seja abençoada. Todos nós podemos contribuir de alguma maneira para que a nossa família possa se entregar ao modelo do lar, do modelo de Deus do lar. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. Sabe por quê? Porque na verdade, quando a gente entende esse conceito, a gente começa a perceber que existe, ou seja, eu posso contribuir para a minha família. O governo espiritual do lar, de fato, é do marido. E nós encontramos isso na palavra de Deus. Você pode anotar aí, se você não for muito rápido para abrir a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, versos 2, 4 e 5. Que a Bíblia nos ensina que antes de governar na igreja, de liderar na igreja, o homem tem que governar a sua própria casa. Percebe que não está falando de sacerdócio, está falando de governo, de liderança. O texto diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? É a indagação de Paulo. O problema é que a gente pega o texto e a gente enxerga ele de outra ótica. A gente enxerga esse texto como sendo de fato tão somente a característica de um bispo ou de um líder. Mas na verdade é o contrário. Todo homem, todo pai de família, ele precisa desenvolver essa característica. O homem, ele tem que ser de fato o pastor da sua casa, aquele que governa a sua casa e conduz a sua família e ministra sobre a vida da sua família, aquele que lidera. Porque é assim que a palavra de Deus nos diz, que o homem de fato ele tem que ser o pastor da sua casa, o líder. Isso na verdade não é requisito para uma pessoa ser líder na igreja, ou ser pastor não somente. É um requisito de todo pai. Todo pai precisa ser, ou seja, aquele que lidera a sua casa, aquele que conduz a sua casa, que governa a sua casa com sabedoria, que governa para o bem, ou seja, e a Bíblia diz que ele tem que governar bem. E aqui, esse governar bem inclui a vida espiritual. Quantos dos nossos pais acharam que governar bem a família era só não deixar faltar comida em casa? Quantos pais acham que governar bem a família é tão somente não deixar faltar as coisas materiais? Só que coisas materiais, olha, os ladrões roubam, o ferrugem rouba. Agora tem uma riqueza que eu e você podemos dar para as nossas famílias, que ninguém pode, que é o legado da fé. Que é o legado da fé que é conduzir, ou seja, ser um exemplo para os nossos filhos, de ser um homem que serve ao Senhor, que vive, que anda nos seus caminhos, que faz, que vive a vida, que governa bem. Isso envolve a nossa conduta nos nossos lares. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, anota aí, Tito, capítulo 1, versos 5 e 6. Paulo deixa Tito em Creta, e ele diz o seguinte:
seguinte: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, ou seja, líderes, pastores, conforme te escrevi. Quais são as características? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissolução, nem insubordinados. Ou seja, precisa governar bem, para que os filhos também possam ter uma conduta adequada. Esse é o papel, querido, não é só do líder, mas é o papel que cai sobre cada um de nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários homens que entenderam isso e que foram verdadeiros sacerdotes nas suas casas, mas exerceram o governo do lar com qualidade. No Antigo Testamento nós poderíamos lembrar de Josué. Josué, ele foi um homem que se posicionou diante da sociedade, diante do rebanho, ou seja, de todo Israel, diante da sua família, como alguém que governava bem o seu lar. Quando surgiram as oposições, as divergências ao que faria, Josué capítulo 24, verso 15, nós encontramos ele dizendo o seguinte: mas se vos parece, olha o que ele diz diante do povo. Ele reúne o povo, milhares de pessoas, ele reúne o povo, eles estão prestes, aproximando do momento que eles vão entrar em Canaã. Josué assume o lugar que era de Moisés, e agora ele está liderando o povo, e o povo está com problema. O povo está querendo voltar aos deuses antigos, a maneira antiga de viver. Sabe o que Josué fala? Ele diz o seguinte: olha, mas se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje, toma uma decisão hoje, a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estiveram além do rio Jordão, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra nós estamos habitando hoje. Aí ele bate no peito e fala o seguinte: olha, eu e a minha família, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir aos outros deuses, fiquem à vontade, mas eu e a minha casa não. Eu e a minha casa não. Ou seja, essa é uma posição de governo, de liderança. Pensa a esposa, os filhos de Josué. Eles estavam entrando junto com o papai. Os outros podem fazer o que quiser, todo mundo pode voltar para trás, pode fazer o que quiser, mas nós vamos seguir o nosso Pai, nós vamos seguir aquele que de fato nos governa. Mas para isso acontecer é necessário que eu e você compreendamos que todos somos sacerdotes, mas o Pai, o homem que exerce o governo do lar, ele é o responsável por conduzir a família a buscar o Senhor. Ele lidera, ele governa, ele direciona. Quando Deus, preste atenção, quando Deus trata de família na Bíblia, não existe aquela ideia de aqui em casa é cada um por si. Eu já falei, eu já ensinei, e agora eles fazem o que quiser. Não existe isso. Por que não existe? Porque a família no modelo de Deus, ela tem governo. Os filhos, eles precisam ser submissos ao pai. As esposas precisam ser submissas aos seus maridos e precisam ajudá-los. Isso não anula que a responsabilidade de escolha é individual. Aqui nós temos um paradoxo, porque muita gente usa aquela palavra assim: salvação é individual. Quer dizer o seguinte: olha, eu já estou salvo, agora os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, se eles quiserem, eles que buscam para si, eu estou buscando para mim. Esse não é o modelo de Deus.
Não tem como a gente forçar ninguém a seguir Jesus. Mas, ou seja, enquanto eles estão debaixo da nossa responsabilidade, enquanto eles estão debaixo da nossa autoridade, nós precisamos ensinar o caminho. Nós precisamos orientar o caminho e sermos firmes naquilo que a palavra de Deus ensina. Eu sou um testemunho disso. Tem uma questão que não vai ser possível abordar aqui, porque existem casos onde a família, onde o pai ainda não se converteu. E aí como é que fica? A esposa se converteu, os filhos estão ali. Como é que fica? Quem vai governar aquela casa? Estou dizendo isso porque eu vivi uma realidade onde não tinha um pai na minha casa. Eu vivi a realidade de viver num lar onde não havia um pai que fosse sacerdote e que governasse o meu lar. E sabe o que acontece? Nesse momento a gente vê que de fato Deus tem um plano. Deus não é apenas aquele que trata com o homem sozinho. O plano de Deus é para toda a família. E quando nós, seres humanos, falhamos, o nosso Deus não falha. Diga para quem está do seu lado: nosso Deus não falha. Porque faltou aquele que exercesse o governo do meu lar. Meus pais são separados. E aí o que acontece? Qual que é a referência que a gente tinha? A Bíblia nos ensina e nos mostra que a mulher, ela deve também, ou seja, ela também é uma sacerdotisa. E ela deve também, ou seja, numa situação como essa, ela nunca vai exercer o governo do seu lar, porque o governo do homem. Mas ela pode ser uma sacerdotisa que vai interceder pelos filhos. E foi assim na minha casa. Eu estava vindo para o carro, vindo para o hoje, e aí minha menininha menorzinha, ela começou a querer brincar na casa de uma coleguinha, que também está aqui também. Já caiu para casa da sala, caiu para casa da sala. Eu disse: não, filho, nós vamos para o prédio, nós vamos para a igreja. Aí eu não quero ir para a igreja, eu quero ir para casa da sala, eu quero brincar. Mas nós vamos para o culto. Não tem negociação. Nós vamos para o culto. Nós fazemos aqui pai bravo. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da minha adolescência, da minha infância. Que domingo, às 19 horas, começava o melhor programa de entretenimento que tinha na época. E era aquilo que eu mais gostava de assistir, aquilo que eu sonhava de assistir. Mas era muito culto. Aí sabe o que acontecia? Minha mãe, vocês conhecem aqui baixinho, né? Pegava os 3 meninos, né? Eu e meus 2 irmãos, vão para a igreja. Ah, eu estou passando mal, eu quero fazer isso. Vão para a igreja. Vão para a igreja. Ah, que eu estou doendo. Jesus cura. Não tinha negociação, a gente ia e pronto. Na época que eu, assim como minha filha, cheguei até a porta do prédio que relutou, chorou, tudo. Mas o que acontece ali? E quando eu chegava no culto, eu participava do culto, às vezes até meio que congelava. Mas hoje, 30 anos depois, eu olho e falo assim: foi a melhor coisa que minha mãe fez comigo. Foi a melhor coisa. Faltou, ou seja, faltou a figura do pai, mas não faltou, ou seja, a figura de quem exercesse a sua sacerdócio sobre mim, que de fato, ou seja, que me conduzisse, que me colocasse nos caminhos do Senhor. Aconteceu assim comigo, mas não só comigo. Aconteceu assim também na vida de Timóteo. Timóteo foi discípulo do apóstolo Paulo. E quando a gente olha para o texto da palavra, a gente vai ver isso. Sabe o que aconteceu com Timóteo? Ele era filho de uma mulher judia, convertida, e o seu pai era grego. Não existe detalhes se o pai dele converteu
converteu ou não. A ideia principal é que ele não tenha se convertido. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou assim: eu lembro com lágrimas. Quando oro por você, eu me lembro com lágrimas, porque em você habita a fé que primeiro habitou na sua avó Loide, e que também habitou na sua mãe Eunice, e agora está em você. A fé, querida, ela é um legado. Ela é um legado que ele pode ser ensinado e transferido. Mas esse é um papel que existe na família. O propósito de Deus, querido, é a salvação da família. Deus tem um plano para toda a família. A gente vê histórias de livramentos que Deus deu. Sempre Deus trabalhou por meio da família. Deus cria o homem, e a humanidade é gerada a partir de uma família. Eles erram, como eu e você também erramos muitas vezes, mas Deus não desiste de nós. Quando a humanidade toda se perverteu, Deus escolheu o homem. Quem foi? Noé. Para fazer o quê? Para salvar a humanidade, ia destruir tudo, mas ia usar um homem. Eu vou encerrar com esse texto aqui. Gênesis capítulo 6, verso 18. Deus tem um plano para toda a família. Deus tem um plano para a sua família. Gênesis capítulo 16, a gente encontra o próprio Deus falando com Noé, e ele dizendo o seguinte: olha, eu vou destruir tudo, Noé, mas eu estabelecerei, verso 18, estabelecerei a minha aliança com você, estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca. Sozinho? Como é que está aí? Com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé, você vai ser salvo. Você vai conduzir esse momento, vai ser usado por Deus para salvar, para a humanidade não se acabar. Mas isso vai acontecer por meio de uma família, liderada por um homem, mas é no contexto de uma família. Passa 6 capítulos, capítulo 12, nós encontramos Deus chamando Abraão. Abraão é chamado para ser, de fato, alguém que vai iniciar um novo processo, um novo tempo. E Deus diz para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aí, qual foi o propósito da vida de Abraão? Gerar Isaac, junto com Sara, uma família. E aí, se a gente pode ir avançando na palavra, nós sempre vamos perceber que existe um papel espiritual na vida da família, que está relacionado com o propósito de Deus. O que precisa acontecer, querido? Deus tem um plano para a sua família. Nós precisamos fazer de tudo para que as nossas famílias possam experimentar o modelo de Deus nos seus lares. Fica de pé no seu lugar. Deus deseja, querido. Deus deseja que eu e você entendamos o nosso papel como sacerdotes universais, como pessoas que vão ministrar na vida dos outros. Entendamos que Deus vai usar de fato, ou seja, nós estamos empenhados num grande labor de edificação da igreja. E aqui talvez seja a maior revelação que o Senhor tem para nós nesse tempo. Sabe o que acontece? É possível servir a Deus no contexto da família. A família nunca vai concorrer para Deus. Sabe por quê? Porque famílias fortes geram
igrejas fortes. Famílias fortes geram sociedade forte. Por que nós vemos aí hoje a sociedade do jeito que está? Porque a família, se você for olhar no contexto secular, ela está sendo o quê? Desfacelada. Mas nós precisamos entender que é por meio da família, é por meio da vida espiritual da família, da vida espiritual do lar, que Deus vai mudar a realidade da minha casa, da sua casa, dos seus familiares. Nossas células, elas estão nos lares. Sabe por quê? Porque o lar é o contexto da família. E aí, ou seja, quando aquela prova diz que o próprio Deus escolheu usar a figura da família para mostrar o tipo de relacionamento que Ele quer ter com você. Ele quer ter você ser o seu pai. O evangelista João, no primeiro capítulo, verso 12, ele diz que todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Paulo vai falar que vós sois membros da família de Deus. Ele é o sumo sacerdote, amém? Mas Deus está chamando, nos chama a ser sacerdotes, para ministrar uns na vida dos outros. E através disso, o Senhor vai realizar o propósito dele. Você crê nisso? Quando você olha para essa palavra, que vai ser ainda melhor trabalhada nas nossas células, porque nós vamos ter um tempo maior, tempo que não dispõe hoje. Qual é o desafio que você se encontra? Você quer ter uma família melhor? Você quer exercer o sacerdócio na sua família, ser um sacerdote na sua casa, para abençoar a sua casa, para abençoar, ou seja, de fato abençoar a sua família, e a sua família poder cooperar com o propósito de Deus. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão, feche os seus olhos, olha comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, eu entendi pela tua palavra a importância de uma vida espiritual no meu lar. Me ajuda a ser na minha casa um sacerdote, alguém que ministra da tua parte na vida dos meus familiares. Senhor Jesus, me ajuda a compreender o papel do governo nos nossos lares. Em nome de Jesus, que eu possa assumir o papel que o Senhor tem para mim, na minha família, e que através da minha família, que através da minha casa, pessoas sejam tocadas, vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Quantos estão aqui que têm familiares que você gostaria que eles fossem salvos? E nesse mês nós precisamos orar por eles. Esse é um mês para você se posicionar diante de Deus como intercessor e orar por essa pessoa, e gastar tempo mesmo, e procurar. Esposa, se seu marido não é crente, você precisa testemunhar com o seu marido, não com os lábios, mas com a sua maneira de viver, sendo uma esposa abençoadora. Filho, se os seus pais não se converteram ainda, você é aquele que Deus vai usar para salvar a sua família. Você precisa interceder, você precisa ser o melhor filho. Pai, se os seus filhos, ou até mesmo talvez a sua esposa, não se converteu, você precisa assumir o governo da sua casa. E não ser aquele tirano que força tão somente, mas aquele servo do Senhor que instrui, que direciona, que aconselha, que aponta o caminho e que anda por esse caminho. Deus quer restaurar nas nossas famílias o governo do lar aos homens. Eu creio que famílias fortes
são liderados por homens vencedores. E Deus tem esse papel para você. Amém? Eu quero orar por você. E neste momento, nós vamos orar pelas nossas famílias também. Querido, eu entendo que você talvez jejuar pelas suas famílias. Jejuar, ou seja, pela salvação deles, pela cura, pela libertação. Querido, sempre que for esse mês de agosto, nós vamos voltar a nossa atenção para as nossas famílias e vamos cuidar muito bem delas. Você aceita esse desafio? Levanta as suas mãos agora e ora pelos seus familiares. Começa a orar por eles. Querido, em nome de Jesus, sabe os seus lábios, começa a orar por eles. Aqueles que precisam ser salvos, que sejam salvos. Aqueles que precisam ser libertos, em nome de Jesus, ora, ministra a libertação. Aqueles que estão enfermos, que sejam curados. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero orar pelo meu pai. Deus, eu coloco a vida do meu pai diante do Senhor. Ó Deus, essa semana eu estarei na palavra. Ó Deus, me usa para ministrar na vida dele, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, por cada família que está aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, eu ministro salvação sobre esses lares. Eu ministro a cura, a libertação, o mover do Senhor sobre as famílias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa de fato agir nesse tempo nas nossas vidas. Que possamos edificar famílias vencedoras para a glória do Senhor, em nome de Jesus. As mãos levantadas. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Que você seja uma bênção na sua casa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vai em paz, vai em segurança, uma semana de